Olá, eu sou a professora Tassiana e essa aula faz parte da disciplina de especialização em História do Brasil pela UNBJ e nossa aula é sobre o Brasil Império. Estamos pegando nossa segunda aula sobre o Brasil Império com o tema Escravidão no Império, com o texto da professora Ludmila Maia Souza, que trabalha a questão de gênero na literatura e o século XIX. Bom, primeiramente, vamos discutir o contexto, né, do próprio movimento do século XIX, a partir de 1850, quando acontece o fim do tráfico internacional de escravos. Bom, primeiro nós temos o contexto da industrialização da Inglaterra, que ela é a primeira que vai fazer frente ao fim da escravidão, né, porque precisa de mercados consumidores, e aí o próprio sistema capitalista não vai comportar, né, uma mão de obra escrava. É necessário que se tenha consumidores livres para que possa haver a consolidação do próprio capitalismo, do próprio comércio. Então, a primeira tentativa de acabar com a renovação dos novos quadros é o fim do comércio atlântico de escravizados. Então, a Inglaterra, em 1850, vai proibir o tráfico do Atlântico para a América, e aí o Brasil, que já está fortalecido na sua classe senhorial escravagista, então vê isso com muita dificuldade, né? Tem problemas de achar que a própria economia não vai se manter. Já era uma questão da própria independência do Brasil ficar ou não com o sistema escravista, né? E o próprio Congresso decidiu que não era o momento, que tinha que se pensar melhor para ver o fim do sistema escravista, isso lá em 22, na independência do Brasil, né? Que foi uma independência de uma forma diferente do restante da América, porque se manteve o império, né? Continuou com o sistema escravista e continuou o rural, agrária. Então aí você tem esses aspectos que vai perpassar todo o século XIX até o fim da escravidão em 1888, né, quando já o Brasil é o último país a seguir o fim da escravidão. Bom, então, com 1850, o fim do tráfico atlântico, então ficou na manutenção do tráfico interno no primeiro momento. Outras questões foram sendo colocadas. E aí o interessante do texto da professora Ludmila é que ela vai pegar duas escritoras que passaram pela Europa e o Brasil, né? Você tem o Império Brasileiro todo regido pela religião e política, a religião, acima de tudo, é uma das questões do próprio Império, né? As influências europeias na capital, né, do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, você tem o jornal Corriere de Brasília, onde é um jornal totalmente em francês, que vai colocar as matérias do próprio país da França, né, para a sociedade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil tem alto índice de analfabetismo, ainda está na sua modernização, ainda é um país muito agrário, muito rural, então ele está encaminhando, então você tem uma elite bem pequena, letrada, né, que vai conseguir ler esse jornal ainda mais em francês. Mas o jornal circula, as notícias circulam, né, pela oralidade. E aí você tem as escritoras que vivenciaram a Europa e o Brasil, como a Nísia Floresta, que é uma brasileira, e a Adèle Poisson Sanson, que é uma francesa, mas que ela vem para o Brasil com o marido dela, fugindo das questões, né, da própria França, vem para o Brasil fazer América e aqui fica por 12 anos. Chegando na França, ela faz um livro de memórias. Esse livro de memórias chega ao Brasil e aí é dele que a Ludmila vai abrir para a sua leitura sobre a escravidão.
escravidão. Então, o texto da Ludmilla e a nossa aula vai se pautar nessas duas questões. A questão de gênero pela literatura, são duas mulheres que estão escrevendo, e o que elas pensam sobre esse movimento, né, já que todas estão escrevendo nos anos 50, dos anos 50 até os anos 70, né, e como isso vai construindo ajudando o movimento abolicionista. É o pensamento social através da literatura. Né? E aí você tem várias questões interessantes que elas vão pontuar, inclusive sobre as questões de gênero da mulher cativa, sobre como a comparação da mulher branca com a mulher negra, que nós vamos ver agora a seguir. Bom, primeiro vamos falar da Anísia Floresta. A Anísia Floresta é uma das primeiras escritoras feministas do Brasil. Ela é educadora, escritora e poetisa. Nasceu em 1810 e faleceu em 1885. As suas obras contribuíram para os debates sobre o fim da escravidão. A Anísia Floresta, ela faz romances e publica no jornal, tanto matéria como romances. E aí ela pega dos jornais que vão aparecendo sobre as questões das escravas, ela vai transformando em romances, pegando romances que são ficções, mas de temas que está sendo recorrente naquele momento no Rio de Janeiro. Mas vamos chegar lá. Então, assim, há uma dualidade entre a crueldade com as cativas e a necessidade de manutenção da escravidão como forma de manter a economia do país. Da mesma forma, assim, as duas percebem que a escravidão é muito cruel e que em determinado momento, como se encontra a sociedade, a escravidão, da forma como está, na sua crueldade, não pode mais existir. Ambas escritoras defendem a organização da família dos cativos e a não separação entre mãe e filho, e posterior a família inteira. Começa em 1850 essa questão primeiro não é mais o africano, já é o brasileiro escravizado, que nasce aqui, está aqui dentro da sociedade. Então já tem essa questão do Estado-nação, embora eles não são inseridos, mas são, vamos dizer, brasileiros. O que acontece é que há uma comoção, vai haver uma comoção das duas, nessa questão das famílias e das mulheres cativas que estão sofrendo constantemente abusos sexuais, separação de filhos. Adele mostra em suas memórias que as cativas deveriam ser fortes para a dor, porque tem uma tendência relacional com os senhores, e entende que os senhores escravos devem ser mais complacentes com seus cativos para não deixarem que a brutalidade impere. A Adele, ela está falando das suas memórias, mas as memórias bastante interessantes porque ela tem essa vivência entre a Europa, que ela é francesa, e o Brasil, e ela vai entendendo o processo e vai se colocando. Mas ambas as escritoras, deixar claro que elas tiveram também escravos, porque faziam parte do sistema. E a Adele, como ela está falando das memórias, esse livro é publicado e circula no Brasil, então, a partir das memórias dela, da visão que ela tem da escravidão, vai sendo construído um imaginário social que vai contribuir com o processo abolicionista. Ambas defendem a mudança em relação à família dos cativos, tanto na Constituição, não ser só mãe e filho, quanto na concepção, tida como base da manutenção escravista, já que o tráfico externo e interno estavam proibidos. Então, o que se via é que o nascimento de escravos é que ia manter o próprio sistema escravista. Vamos chegar lá. Contudo, elas não defendem publicamente a escravidão, o fim da escravidão. Ambas tiveram seus escravos, e aí a gente pode refletir qual é o papel da mulher nesse momento, como elas teriam condições de manter, de pegar essa briga, de propor o fim da escravidão. Teriam elas condições de não ter escravo, de não seguir o sistema. Então, mesmo sem defender o fim da escravidão, colocamos que o fato de fazer esse questionamento
da família escrava, de sair em defesa das mulheres com seus filhos, das crianças, é uma forma de estar, né, contra a escravidão, a maneira que se podia ser feito, no caso, para as mulheres. Então, vamos aqui para a Adele Clausson. Nasceu em 1826, ela morreu em 1911, é uma francesa, escritora e poetisa. O livro, a obra dela é Um Parisiense em Brasil, relato de 12 anos no Rio de Janeiro, onde coloca suas percepções sobre o sistema escravista. De extrema importância, porque é um livro que circula, né, e que vai trazendo, né, umas percepções da escravidão. E aí o livro vai contribuir para os debates da escravidão. E aí nós temos, né, nos jornais e livros de romance que se assemelhavam à realidade educativa. No texto da Ludmilla, né, que é o nosso texto base, ela começa justamente o texto com um trecho do jornal Corriere do Brasil, né, que fala sobre um leilão entre os escravos. Leilão de escravos, onde uma escrava com um filho grávida, uma jovem escrava grávida, com um filho no colo, né, chorando, e o senhor que vai comprar ela, né, o capataz, dizendo que ela vai ser dele e não adianta ela chorar. E aí ele consegue, né, comprá-la e diz que se ela não quiser ir, dá a corda para ela se matar, mas que ela não tem jeito. O trecho, né, coloca como a frieza do senhor que vai comprar, né, coloca como a escrava se comporta, né, enquanto ela fica abalada. Então isso já vai dando, né, já vai mostrando uma sensibilidade que não se tem antes. Né? Não se tem antes de 1850. Né? O que você tem antes de 1850 é uma visão bem negativa do escravo. Não se tem essa sensibilidade com a escrava cativa, ainda mais com uma mãe. Aí você nota a mudança de olhar, né? Já que já se percebe uma jovem mãe que está com o filho e é obrigada a ficar com o senhor daquela forma. Né? Muitos anúncios que está depois no jornal Correio do Brasil, né, colocam anúncios de escravas e escravos que vão ser vendidos porque eles não querem mais servir aos seus senhores. Quer dizer, você tem na segunda metade do século XIX já uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer abertura, mas uma perspectiva onde o escravo pode se colocar. Né? Onde ele pode se colocar a não servir mais aquele senhor. E aí o senhor se vê na conduta de vender esse escravo. Então ele vai elogiando o escravo e diz que está se desfazendo dele porque ele não quer mais servir. Então você tem essa nova perspectiva que vai criando uma certa dinâmica no sistema escravista, e isso também é decorrência de uma urbanização, né, das próprias capitais. Né? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, onde ele vai se urbanizando e, né, o próprio Dom Pedro II vai criando uma metodologia de implementação da civilidade europeia, né, com a construção de institutos históricos, geográficos, com a construção do Museu de Belas Artes, arquivo público, biblioteca pública. Então vai dando uma modernização, né? Ele vai criando uma modernidade e nessa modernidade vai se moldando também os costumes. Né? Podemos considerar que essa mudança de olhar, né, do jornalista, do olhar das escritoras, né, e de algumas pessoas que não estão envolvidas necessariamente com o movimento abolicionista, mas estão pegando por essa sensibilidade com a nova realidade. Né? Como eu falei para vocês, né, quem é o escravo, né, de 1850, né, já é também muito escravo que já nascido no Brasil, né, que já tem mais
mais distante essa questão com a África. Então você tem já toda uma ancestralidade, uma história, né, das famílias. Né? E aí o contexto do fim do século XIX. Né? As reflexões e movimentos que levaram as concessões para barrar o movimento abolicionista, né, é uma abertura lenta e gradual. Né? Nós já lembramos dessa passagem de abertura lenta e gradual no Brasil, né, que é utilizada no processo de independência, em 1822, de não romper de fato com o estabelecido, mas uma mudança lenta e gradual, por isso que a independência ficou ainda monarquia, ficou um país agrário e manteve o sistema escravista. Com a lei de 1850, com o fim do tráfico internacional, o Brasil fica apreensivo porque entende que isso é uma questão de tempo com o fim da abolição. Mas, né, ainda fica se segurando com o tráfico interno, né, de 1850 até 1865, quando acontece a abolição, né, a Guerra de Secessão, o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, onde a escravidão acaba, o Brasil fica sozinho. Fica o único país da América a manter a escravidão. Aí fica quase insustentável. E essa abertura lenta e gradual, que vai ser também ouvida, né, na abertura dos anos 80 e 85, para barrar, né, o Direta Já, nós temos também nas atas do Senado, dos senadores, né, sobre esse tema da abolição, sobre esse tema do sistema escravista, no século XIX, justamente esse mesmo discurso, esse mesmo processo de uma abertura lenta e gradual, para não causar impacto, para não ter, né, grandes rebeliões. Há um medo muito grande dos senhores, né, de que fique incontrolável, que haja uma revolução, como aconteceu no Haiti, ou que sendo uma abolição por um movimento negro, né, eles acabam perdendo tudo, não tem nenhuma indenização, então a preocupação é muito com essa questão econômica. E aí eles resolvem, né, pensar em como isso pode ser feito de uma outra maneira. E aí nós temos, em 1871, a Lei do Ventre Livre, né, que, vamos dizer assim, começava a promover, né, um grupo livre do sistema, que são as crianças que vão nascer já das escravas, né, vão nascer livres, então isso iria criar já um grupo da sociedade livre, sem necessariamente serem comprar a alforria. Né, já tinha essa liberdade de comprar a alforria, né, e você tem agora a Lei do Ventre Livre, que cheia de regras que dificultavam o processo de liberdade, vamos dizer assim. A criança nascia dentro da fazenda com a mãe cativa, né, ficava até os 8 anos com a mãe, e aí ela podia escolher, né, a criança, né, ficar de 8 a 21 anos trabalhando na fazenda, se o senhor quisesse, né, permitisse, trabalhava para o senhor, por alimento, ficando ali, e depois de 21 anos ele estaria livre para sair. Você vê assim, que é bem cheia de regras, porque o Estado não criou nenhum mecanismo para que acolha essas crianças do ventre livre. Não havia nenhuma instituição de caridade, nem adoção, e as mães ficavam muito apreensivas. Como ela ia deixar esses filhos, não ia ter nenhuma notícia deles. Então você imagina, quer dizer, uma lei que, né, parecia boa, mas cheia de regras que dificultavam, e não ficou tão livre assim o ventre das escravas. E é por isso que vai, né, no próprio jornal, nos próprios romances, vão ter histórias, né, onde as mulheres cometem suicídio, infanticídios, para se livrar do estigma dessa escravidão. Então, nós temos também, né, em 1881, a proibição do voto dos analfabetos. Aí é outra preocupação, né, a preocupação do Senado é que se
a abolição da escravidão, se acaba o sistema escravista, eles vão ser cidadãos. Sendo cidadão, eles vão votar. E como seria, né, como seria esse voto? Então, há todo um medo das camadas escravizadas, né, de se voltarem contra o país. Vejam que não há nenhum momento uma preocupação de inclusão, de aceitar que esses escravos libertos, né, virassem cidadãos brasileiros. Não há essa discussão nas pautas e nenhum discurso nas atas do Senado. Então, para superar esse medo, eles vão e colocam em 1881 a proibição do voto dos analfabetos. Bom, no país já tem um alto índice de analfabetismo, então, completo. Né? E aí, esses escravos libertos e os escravos poucos, que geralmente eram analfabetos, eles não vão ter direito ao voto. É uma proteção, né, que a classe senhorial, já, da nossa aula anterior, né, uma proteção que eles têm, né, para barrar qualquer movimento ou qualquer ascensão que pudesse dar a essas camadas escravizadas. Né? Então, daí a gente tira, né, com todo o processo desse movimento do final do século XIX, como ele vai ter consequência ao longo de todo o século XX, e ainda temos esse problema ainda no século XXI, quando nós estamos buscando ainda esse reparo, né, nas políticas afirmativas, né, buscando ainda essa inclusão, que não é uma inclusão somente de dar oportunidades, mas também de aceitação. Né? O racismo no Brasil é muito alto. Né? E aí você vai vendo que o século XIX ele é cenário disso. E você tem, em 1885, a lei do sexagenário, também cheia de regras que demoravam muito para sua concretização. Quando chegava os 60 anos, o escravo teria que trabalhar mais 2 anos para poder pagar, né, a ausência dele, né, para poder pagar a aposentadoria dele. E o Estado sempre, né, deu indenizações aos senhores de escravos pela a criança livre, pelo sexagenário livre, mas nunca nada de apoio para a população, né, que estava liberta. Né? E, por fim, você tem, em 1888, a Lei Áurea. Então, atualmente, a historiografia coloca que a primeira abolição seria a Lei do Ventre Livre. Seria se ela tivesse sido, de fato, né, era concreta. Então, na verdade, uma criança negra, filha de escravo, nascida em 1771, ela só ia ficar liberta em 91. Então, não há essa liberdade, né, cheia de regras, né, mostra como a sociedade senhorial, que a gente falou já na aula passada, né, que criou-se, né, uma elite pelas famílias, sempre colocando a questão do café, sempre colocando os hábitos, né, a elite senhorial para manter o sistema escravista. Nós estamos discutindo agora, né, essa base social, onde nós estamos discutindo aqui o processo de escravidão. Né? Como a sociedade vai ser vista dentro desses contextos, né, da realidade dos cativos. E aí eu quero dar uma parada aqui no slide, né, e colocar, né, mais a fundo a Anísia Floresta e a Adélio Assunção. A Anísia Floresta, né, como eu falei para vocês, é a primeira escritora. Então, ela pega uns elementos de ficção, né, nos seus romances e trabalha com a questão das escravas, né, das escravas cativas. Ela tem uma sensibilidade, né, principalmente com a mãe, e ela vai trabalhar em prol da família. Primeiramente, você tem um escravo, né, o cativo, que ele não tem família, né, não é reconhecida a família dele, então você pega vários elementos que uma morte do senhor, os escravos são divididos, ou alguma outra questão, eles são vendidos, e aí não há nenhuma sensibilidade
com a família do escravo. Eles não são reconhecidos. Outra questão que nós temos que perceber é que esses cativos, eles já são católicos, né? Ele já em 1800, a partir de 1850 você tem muitos escravos que estão sim sendo batizados, renomeados, e eles são cristãos católicos. Então, a Anísia Floresta, ela pega muito no seu discurso por essa questão religiosa da solidariedade, da caridade. No discurso do Senado, para a defesa da abolição, também se coloca a questão da religião. Lembrando que para a Igreja Católica, né, se nós somos imagem e semelhança de Deus, né, não podemos escravizar os nossos irmãos. A Igreja Católica é contra a escravidão. Então, assim, a partir do momento que esse escravo ele vira um cristão, então ele já tem a alma, ele já tem a condição de ter a família, ele já tem sentimentos, ele já tem Deus, vamos colocar assim. Então, a Anísia Floresta, ela pega por essa questão, né? Ela pega por essa questão da família do escravo. Então, quando ela vê o anúncio, né, do martírio da jovem escrava, né, cativa, chorando porque não quer se separar do marido dela, né, e tem toda uma vida do filho, né, e ainda mais, né, pelo teor do abuso sexual que parece, né, circular sem nenhuma condenação. São essas mulheres que vão trabalhar, ter uma certa sensibilidade para falar que as mulheres cativas, elas podem sim ter famílias, que elas devem ficar com seus filhos. A Anísia Floresta, ela pega ela tem no seu livro, né, um episódio que ela tem um escravo chamado Domingos, em que ele vai falar, né, escreve também, colocando que um amigo, né, também escravo, estava desolado porque foi separado, a mulher dele foi vendida com os filhos e ele não sabia para onde, né, desfez totalmente a família e aí dava uma desolação. Ela, né, fala, né, dessa questão pela família, que é necessário guardar a família do cativo também, né, colocando esses aspectos de cristão, mas não deixa também de vender o seu escravo Domingos. Então, nós temos essa crítica, né, embora é uma crítica, né, dessa postura, né, que a Anísia Floresta ela vai escrever sobre a escravidão, ela vai construir todo um discurso, né, a favor das famílias, mas não consegue ela mesma, né, se livrar das condições de uma senhora de escravos, vamos dizer assim, né, de um sistema escravista. Ela não consegue, né, romper, né, ter uma postura diferente. Embora, né, considero que o fato de escrever, o fato de ser uma mulher que está escrevendo sobre essas questões, né, da sociedade escravista, essas questões da escrava, né, essa questão de manutenção da família escrava, isso já é muito ousado para a época. Podemos também, né, refletir de que é o que ela podia fazer. Né, que se ela fosse ter outras posturas, né, ela poderia, né, não ter mais credibilidade entre essa forte classe senhorial. Né? Uma das questões que nós vimos na última aula, né, de como se construiu essa classe senhorial forte, né, onde outros elementos não vão entrar. Né? O café é o grande teor da economia, então quem vai reger a política são os donos do café, junto com os intelectuais. Então, na nossa primeira aula, nós fizemos essa questão dos intelectuais e a política, a ciência e a política. Agora nós estamos discutindo essas questões mais do pensamento social, né, da época, da metade do final do século XIX. A Adele Toinson, ela tem uma outra perspectiva, porque ela é francesa. A França já tem libertado,
né, os seus escravos, né, já tem uma outra visão, né, de uma França modernizada, de uma França industrializada. Então, mas ela vem fugindo de conflitos, né, vem fazer a América, né, fugindo desses conflitos, né, o marido dela é um bailarino, e aí ele tem um trabalho na corte que ele fica como o professor de dança das princesas. Então, né, percebemos que ela tem uma ligação muito forte com a corte. Ela é francesa e ela depende muito da corte escravista. Então, é também compreensível, né, que ela tenha uma visão diferente da Nízia Floresta, porque ela é francesa. A Nízia é brasileira, vai morar na França, depois volta, mas veja que uma é brasileira, vai para a França, outra é francesa, vem para o Brasil. Então, perspectivas diferentes nos mesmos dois países. A Adele, né, quando ela chega ao Brasil, ela vai sentir, né, o horror da escravidão. Né? Ela percebe, né, como o sistema escravista aqui é duro, é frio, né? Principalmente nessa questão das mulheres que estão sendo separadas dos seus filhos. É interessante porque ela não vai julgar essa questão do abuso sexual como se fosse uma questão normal, né? Para ela havia até uma certa condescendência da cativa, da escrava, né? Vejo isso como uma das ideias eugenistas que ela tem lá na França, de colocar que o negro é mais quente, é lascivo. Então, creio que ela, né, vai também pegando como francesa que esses elementos em relação, né, às raças. E aí ela também, dentro das suas memórias, quando ela vai colocar sobre o parto, ela coloca assim, que como as mulheres escravas, elas não sofreram as dores do parto, mas você tem uma vida tão dura, não aguenta as dores, já está lá no cativeiro, já apanham, então deveriam sofrer menos do parto, porque ela já aguenta dores demais, e elas estão sentindo as dores no parto tão forte, estão gritando como uma mulher branca. Então, a minha análise da Adele é justamente isso, que ela, sendo uma francesa, ela pega as ideias eugenistas de classificação por raça. Ela vai dizer assim, a negra, ela aguenta força, ela aguenta dor, porque o corpo dela é para isso. Nós brancas não, nós somos sensíveis, nós pensamos mais, mas nosso corpo é frágil. Então, assim, vamos dizer assim, uma característica da Adele que pode parecer negativa, mas é compreensível pela nacionalidade dela, pelo que ela vive e pelas ideias eugenistas já no século XIX. Ela passa 12 anos no Brasil, mas ela escreve o livro depois. É o livro das suas memórias, da sua estada no Brasil. Ela mostra o horror, né, do que é a escravidão. Ela trabalha também assim, pegando elementos de jornais, de escravas suicidas, infanticidas, né, pega trechos do jornal onde conta, né, casos de escravas que se jogam ao mar junto com seus filhos e não querem ser salvas, elas querem se libertar pelo suicídio. Isso aí a Adele ela faz tipo uma denúncia. Então, se ela cria esse universo da eugenia, né, colocando que a negra é força e vamos dizer assim, e se depara com uma mulher igual às dores do parto, igual de uma branca, né, creio que ela pode ter pensado então aí que a eugenia não funciona. Nessa caso da dor, né, do parto. Né? Mesmo que ela diga, mas são mulheres moles, aguentam outras coisas, mas ela viu que a dor do parto é uma só. E aí você pode ter pensado, né, pode ter tido as suas conclusões, né, de que a eugenia não cobre tudo. Né? E em relação ao que ela é mais
mais defensiva é justamente na questão do suicídio. Né? Ela pega essa questão do suicídio e mostra como a sociedade escravista ela deve mudar. Né? Porque fazer uma mulher, fora os abortos, né? Se matar e matar seus filhos por conta para ser livre, né? Aí ela vai colocar já ultrapassa uma questão, né, de uma liberdade, né, de corpo espiritual. Elas só estão tão desesperadas que elas não concebem mais uma liberdade em terra. E aí ela vê isso com preocupação, porque ela é católica. Né? A graduação é católica. Então ela faz, vamos dizer assim, esse manifesto, ela faz essa denúncia, ela escreve para criar uma sensibilidade. Né? Quando ela lança esse livro no Brasil, né, para mostrar uma sensibilidade, né, que o sistema escravista, ela não diz que quer que ele acabe, mas ela coloca que é necessário fazer alguma coisa. Né? Ela é um manifesto, é necessário que ele seja mais brando, é necessário que ele seja mais humano, até porque, né, todos são católicos. E aí eu faço análise de que essa postura das duas, tanto da Adele como da Nízia, elas foram importantes para criar um pensamento social em relação à escravidão, né, em relação ao sistema, de colocar que o sistema escravista ele realmente estava no fim e que não era possível, né, segurar mais tempo, embora de 50, né, ele foi até 88. Mas a gente vai colocando a questão de 88, tendo várias discussões sobre isso, desde o fim do tráfico externo de escravo, né, o Brasil já começa a ficar preocupado, porque já é uma preocupação de 22 com a independência. A independência, né, o sistema escravista vai ser pensado, você tem 22, né, na própria forma da independência, você vai ter em 50 com o fim do tráfico externo, e você vai tendo a segunda metade do século XIX, tendo essa discussão, porque em 65, os Estados Unidos acaba a escravidão das colônias do Sul, com a Guerra de Secessão, e aí o Brasil fica único. Fora, né, o que eu já coloquei para vocês, que a partir do momento que houve o fim do tráfico internacional, vai tendo um tráfico interno, que logo em seguida também ele vai ser proibido, não lembrar até do episódio, né, dos movimentos negros, movimentos dos pescadores lá do Dragão do Mar, aqui no Ceará, né, que ele é conhecido, ele é um ícone do Ceará, justamente por conta de colocar, né, de fazer respeitar o fim do tráfico interno. Né? Ele, junto com um movimento de marinheiros, eles não embarcam mais ninguém, né, não embarca mais ninguém para o tráfico interno, e aí consegue barrar no Ceará, né, esse tráfico interno. Daí vai tendo os outros movimentos nativistas, vamos dizer também no segundo reinado, mas essa questão da abolição, né, ela vai sendo discutida o tempo todo. Né, como mostrei anteriormente, né, a discussão sobre a iminência da abolição sem ser pensada, né, da abolição como uma rebelião, como uma revolta. Né, os senadores pensavam muito de como seria, né, se esses escravos iriam se voltar contra os senhores, porque estavam libertos, se o Brasil ia continuar podendo ter a sua economia, né, pagando a mão de obra assalariada, e vem junto isso também, né, o que fazer com esses escravos libertos. O que fazer no sentido de não se misturar, no sentido de como conviver, né, não no sentido de inclusão, porque, né, nunca houve essa discussão de inclusão de ex-escravizados, né, de colocar uma indenização de construção. Então, o que vai acontecer?
já tem uma cidade urbana. Essa cidade urbana ela vai se estendendo. E aí quem é que vai criar o morro no Rio de Janeiro? Estamos falando do Rio de Janeiro. Quem vai criar o morro no Rio de Janeiro são justamente os escravos forros, os escravos libertos, né, os escravos que é a massa trabalhadora ex-escravizadas. Então, eles que vão dominar a construção dos cortiços. Aí nós vamos falar na nossa próxima aula sobre os cortiços no Cabeça de Porco, do Rio de Janeiro, onde vai fazer uma cisão entre a elite e a população, né, mestiça, né, ex-escravizada dos morros do Rio de Janeiro, que até hoje ainda permanece, né, os morros. E por fim, né, eu quero colocar para vocês, né, as questões sobre o tema. Né, gostaria que vocês refletissem e escrevessem sobre elas, né, sobre a sociedade que viu o fim da escravidão. As publicações, pegando o texto da Ludmilla, né, que vocês têm que pegar o texto da Ludmilla, reflete esse pensamento social. Né, podemos considerar as duas escritoras como mulheres a favor da abolição, né? Podiam ter um posicionamento mais claro a favor do fim da escravidão. Adélio Frossan, quando pensa nas dores das mulheres negras, estaria seguindo a teoria eugenista. A passagem pela Europa e estadia no Brasil das duas escritoras deu a ela ampla visão do sistema escravista. Então, são questões que eu quero que vocês levem a pensar, né? Lendo o texto da autora, da Ludmilla, né? E mostrando assim, como essa questão de gênero, né, como as mulheres, né, já estavam ativas desde o século XIX. Mas a Adele é um livro de memórias, embora um livro muito significativo, onde vai dizer muito do pensamento social da época e dela mesma, da visão dela como francesa para a sociedade brasileira. E a Anísia Floresta, que mais do que isso, né, uma educadora, né, ela tem uma escola, e ela vai colocar também essas questões da família, né? Ela vai defender a família cristã, defendendo a família cristã dos próprios cativos. E depois, logo em seguida, em 66, vai ser proibida a separação de famílias. No Brasil podemos dizer que há realmente uma abertura lenta e gradual para o fim da escravidão, que vai culminar com o movimento abolicionista. Então, ao contrário do que se pensavam, que se colocavam, né, os livros didáticos, que o movimento abolicionista era sozinho, né, você tem um monte de elementos, de pessoas que estavam fora do movimento abolicionista, de mulheres, que vão contribuir, né, na construção do pensamento social, né, a favor do fim da escravidão, mesmo tendo esses receios. E agora eu quero finalizar para vocês mostrando a Ludmilla de Souza Maia, que é professora da Unicamp, né, e finalizando, né, aqui a nossa aula. Okay? Ficamos por aqui. Até a próxima.